Salve segundo ano, beleza, molecada? Bom, até agora, na frente 2 a gente trabalhou com os triângulos. Então, a gente viu as relações métricas no triângulo, a gente viu os pontos notáveis do triângulo, né? A gente viu os lugares geométricos, né? E agora a gente vai estudar a circunferência, beleza? Então, como que se comportam os ângulos na circunferência? Mas antes de dizer como é que os ângulos se comportam na circunferência, a gente precisa saber quais são os elementos da circunferência, né? Então a circunferência ela é essa linha que contorna um círculo. Então a figura inteira ela é um círculo e só essa linha que contorna esse círculo é a circunferência, beleza? A circunferência ela tem uma linha chamada de diâmetro, que ela atravessa de uma borda até a outra, passando pelo centro, beleza? Então, se a linha passa pelo centro, a gente tem o diâmetro, que é essa linha AB, beleza? A metade desse diâmetro, ou seja, do centro até a borda, que aqui está representado por esse pontilhado, certo? É o raio. Então, ó, o diâmetro de fora a fora passando pelo centro. A metade desse diâmetro é o raio, beleza? Então, o diâmetro vale duas vezes a medida do raio. E da mesma forma, o raio é a metade do diâmetro, beleza? E como é que chama qualquer outra linha que passa de ponto a ponto, de borda até borda na circunferência, mas que não passa pelo centro, como essa aqui, ó, MN. Essa linha que não passa pelo centro é chamada de corda, beleza? Então a corda é um segmento de reta dentro de uma circunferência, mas que não é o diâmetro nem o raio. Não passa pelo centro da circunferência, beleza? Se passa pelo centro é diâmetro ou raio, se não passa pelo centro é corda, beleza? E aí a gente vai seguir para os próximos elementos. Então, o outro elemento é o arco e a semicircunferência. Beleza, o que é o arco? O arco é o tamanho, certo? É o tamanho de um pedaço dessa circunferência que você vai utilizar. Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma circunferência qualquer, se eu tiver uma circunferência qualquer, certo? De algum tamanho específico, então eu vou pegar duas aqui. Então eu tenho essa circunferência aqui, que eu estou deixando grandona, e eu tenho essa outra circunferência aqui dentro que é menor, certo? Então é o seguinte, vamos supor que o centro dessa circunferência ele é igual, o centro é o mesmo, beleza? O centro é o mesmo para as duas. Então o que, que eu tenho? Vou fazer essa reta aqui e vou fazer essa reta aqui, beleza? Fechou. Então o centro é igual, eu tenho essa reta e tenho essa outra reta. Essas duas retas formam esse ângulo, tá? Então vamos supor que o ângulo é de 30 graus. Então o ângulo não muda. Em todo esse espaço aqui, ó, tanto faz na grandona quanto na pequena, o ângulo ele é de 30 graus, beleza? O ângulo é de 30 graus porque o ângulo é formado no centro da circunferência. Agora, o que é o arco? O arco é um pedaço da circunferência. Então, o arco determinado por esse ângulo de 30 graus na circunferência maior é esse pedaço aqui ó, que está em azul. Ó. Esse aqui é o arco da circunferência maior, beleza? Agora, o arco formado por esse ângulo de 30 graus na circunferência menor é esse pedaço em verde, beleza? Então, o arco nada mais é do que um pedaço de uma circunferência. Ó. Se você pegar um pedaço de uma circunferência do contorno dela, né, o contorno do círculo, que é a circunferência, um pedaço desse contorno é o arco. Então, um pedaço dessa maior é o arco, beleza? Então, arco, pedaço da circunferência. Ele tem sempre o mesmo ângulo central? O ângulo central é igual ao arco. Só que o tamanho do arco ele é diferente. Uma circunferência grande, mesmo tendo um ângulo de 30 graus, tem um arco maior, porque o comprimento da circunferência é maior. Uma circunferência pequena, mesmo tendo um ângulo central de 30 graus, tem o arco menor, porque a circunferência é menor. Então os pedaços
têm tamanhos diferentes, independentemente do ângulo formado no centro, beleza? E o que é a semicircunferência? A semicircunferência é a metade. Toda vez que tiver o prefixo semi, ele se refere à metade. Então ele está dizendo que a gente pegou essa circunferência e partiu no meio, certo? Partindo no meio, eu tenho essa parte que está em azul, que é a metade da circunferência, e essa parte que está em rosa, que é a outra metade da circunferência. Cada metade é uma semicircunferência, beleza? Próximo, agora a gente vai falar das posições relativas de uma reta e de uma circunferência, beleza? Então, ó, uma circunferência e uma reta, circunferência aqui em vermelho e a reta T aqui azul, elas podem ser tangentes, beleza? O que significa quando uma reta é tangente a uma circunferência? Significa que ela só toca em um ponto da circunferência, ela passa aqui do ladinho, ó. Ela passa aqui, vai tocar só nesse ponto que eu deixei em vermelho e continua, beleza? Quando ela só tem um ponto em comum, ela é tangente. Qual é a regra que a gente tem que saber aqui? Toda reta que é tangente a uma circunferência, beleza? Toda reta que é tangente a uma circunferência, ela forma 90 graus com o raio, beleza? Regra: toda reta que é tangente a uma circunferência forma 90 graus com o raio. Demorou. O que mais? Tem também a reta que é secante. Essa palavra secante, ela vem de secção, ela vem de corte. Então a reta secante é aquela que corta a circunferência no meio. Quando ela corta, olha o que ela forma aqui dentro. Ó. Ela forma uma corda, beleza? Então essa reta U, ela é secante, porque ela corta a circunferência lá dentro. Agora, essa reta V, ela é externa, porque ela está fora da circunferência, beleza? Então é o seguinte, ó, a reta pode tocar na circunferência, tangente, beleza? A tangente forma 90 graus com o raio. A reta pode ser interna, ela está dentro da circunferência, secante. A reta pode ser externa, ela está fora da circunferência, beleza? O que é o que? Se liga só. Quando a reta é secante, eu vou desenhar o raio, ó, você vai ver. Ó. Vou desenhar o raio dessa circunferência aqui, de vermelho, tá? Isso aqui é o raio, beleza? O que a gente sabe? Que quando a reta ela é secante, a circunferência, quando ela corta, a distância da reta até o centro, ela é menor do que o raio. Pode ver, ó. A distância da reta até o centro é menor do que o raio. Porque se ela é secante, essa distância tem que ser menor. Sempre que a distância de um ponto até a reta for menor do que o raio, é porque ela é secante. Então, quando a distância do centro, certo, até a reta T for igual ao raio, ela é tangente. Quando a distância do centro até a borda foi igual, até essa reta, perdão, foi igual ao raio, tangente. Forma 90 graus com raio. Quando a distância do ponto até a reta, do centro até a reta, for menor do que o raio, secante. E, adivinha só, quando a distância do centro até a reta, certo? Quando a distância do centro até a reta for maior do que o raio, ó, então essa parte aqui de dentro é o raio, então você sabe que a distância está sendo maior do que o raio, então é porque ela é externa, a distância é maior do que o raio. Essa é a lógica. Distância do centro à reta igual ao raio, tangente. Distância do centro à reta menor que o raio, secante. Distância do centro à reta maior que o raio, externa. Ou ela está na borda da circunferência, ou ela está dentro da circunferência, ou ela está fora da circunferência. Beleza? Então essa é a relação entre uma reta e uma circunferência. Agora a gente vai falar dos ângulos na circunferência e é a principal parte aqui da nossa aula. Fechou? Então é o seguinte, primeiro a gente vai falar do ângulo central. O que é o ângulo central? É o ângulo formado no centro da circunferência. Ele vai ser determinado por uma reta
e por outra reta, beleza? Igual aqui, ó, a reta OA, a semirreta, né, OA, e a semirreta OB formou o ângulo central, que é o ângulo alfa. Quando o ângulo é formado no centro, o arco que ele determina, ó, arco, lembra? O pedaço da circunferência, o arco que ele determina é igual ao ângulo central. Então, quando o ângulo é central, ele é igual ao arco formado por ele. Então, se aqui no centro for 30 graus, o arco também é 30 graus, beleza? Se ali no centro for 45 graus, o arco também é 45 graus. Se ali no centro for 60 graus, o arco também é 60 graus, porque arco e ângulo centrais são iguais, beleza? Fechou. O próximo é o ângulo inscrito. O que significa o ângulo inscrito? Significa o seguinte: ao invés de ele ser formado no centro, que nem o ângulo central, ele vai ser formado na borda. Então você vai ter uma reta aqui, ó, que ela vai ser aqui na borda. Estou deixando destacado em vermelho mais forte. Repara, essas retas, elas formam o arco AB. Ó. Elas formam o arco AB. Vamos supor que o arco AB ele tenha 60 graus. Esse é um exemplo, tá? Então, o ângulo inscrito é aquele que é formado pelas mesmas retas que formam o arco, só que ao invés de ele ser formado no centro, ele é formado na borda da circunferência. Quando ele for formado na borda da circunferência, ele vale a metade do arco. Então, nesse exemplo aqui, ó, o ângulo seria os 60 graus dividido por 2. Então, esse ângulo ele vale 30 graus. Então, sempre que o ângulo é formado no centro, ele é igual ao arco. Se ele é formado na borda, ele é metade do arco, beleza? Então, esse exercício aqui é o exercício 1 da apostila de vocês do módulo 23. Ele quer saber o ângulo alfa, e o ângulo alfa é inscrito. Ele é formado na borda. Então, ele vale a metade do arco. E aqui está dizendo que o arco vale 90 graus. Isso significa, então, que o ângulo alfa vale a metade, que é 45 graus, beleza? Lá no enunciado, ele pede para você relacionar esses exercícios com uma das alternativas. Então, esse aqui é a alternativa B. Não é para marcar a alternativa B, é para escrever, letra B, beleza? Fechou? Então, ângulo inscrito, metade do arco. Fechou, então. Vamos para o próximo. Ângulo de segmento. O que é o ângulo de segmento? O ângulo de segmento é o seguinte. Ele é formado por uma corda, aqui ó, por uma corda e uma reta tangente. Uma reta tangente e uma corda. O que acontece? Da corda até a borda da circunferência, você vai ter o ângulo de segmento. Ele é formado pela corda, certo? E a borda da circunferência. Então, esse é o ângulo alfa. Suponhamos que essa abertura aqui tenha, sei lá, vamos colocar aqui 100 graus, beleza? Vamos colocar aqui tenha 100 graus. O ângulo que é formado pela corda e pela circunferência, que é o ângulo de segmento, ele também vale a metade do arco. Se o arco vale 100, esse ângulo de segmento vale 50. Então, a fórmula do ângulo inscrito e a fórmula do ângulo de segmento são iguais. É a metade do arco onde ele é determinado. Beleza? Fechou? Vamos para o próximo. Ângulo excêntrico interior. Excêntrico quer dizer fora do centro. Beleza? Então, aqui, ó, esse ângulo P, esse ponto P forma um ângulo alfa, certo? Ele é fora do centro, ele não é um ângulo central. E ele é interior, ele é interno. Quando ele for interno, o que você vai fazer? Ele é a média dos dois arcos que formam ele, beleza? Então, ó, se eu estou falando do ângulo P, então é o arco AB e é o arco CD, porque o P ele fica na mesma direção dos arcos AB e CD. Agora, se eu por acaso estivesse falando desse ângulo aqui de cima, que eu estou deixando em verde, certo? Então seria o AD mais o BC.
é sempre em relação aos ângulos, aos arcos que ele fica na mesma direção, beleza? É a média aritmética, soma e divide por 2. Então aqui, ó, esse exercício é o exercício 2 da apostila de vocês. Então ele quer saber o ângulo alfa. Como ele é um ângulo excêntrico, ele é interno, então ele é formado por duas retas concorrentes dentro da circunferência, então ele vai valer a soma de um dos arcos com o outro arco dividido por 2. Então ele vai valer aqui, ó, 170 dividido por 2. Esse ângulo alfa ele é 85 graus. É para você relacionar com uma das alternativas, então essa aqui é relacionada à alternativa E. Então, ó, se ele for formado dentro da circunferência, soma os dois arcos que ficam na mesma direção dele e divide por 2. 130 mais 40 está na mesma direção, divide por 2, que é 85. Beleza. O próximo é o ângulo excêntrico, só que agora ele é exterior. Então, excêntrico é fora do centro, exterior é fora da circunferência. Então, ó, mesma fita, presta atenção. O ângulo alfa, que está aqui fora, ele é formado pelas mesmas retas que formam os dois arcos, beleza? Como ele está fora da circunferência, como ele não está dentro, como ele é exterior, ao invés de somar, a gente vai subtrair os arcos que ficam na mesma direção, beleza? Na mesma direção. Então aqui, por exemplo, ó, o ângulo alfa, ele é excêntrico, formado pelas duas retas que formam os dois arcos, e ele fica fora. Então ele é o 105, sempre deixa o maior na frente. Ele é o 105, que é o maior, menos o 25, que é o menor, dividido por 2. Quando ele fica dentro da circunferência, soma. Quando ele fica fora da circunferência, subtrai, beleza? 105 menos 25, então a gente vai ter 0, 10 menos 2, 8, 80 dividido por 2. Então o ângulo alfa vale, nesse caso, no exercício 3 da apostila de sala, 40 graus. Você tem que relacionar com uma alternativa, então você vai escrever aí a alternativa A. Então o item 1 a resposta dele é B, no item 2 a resposta é E no item 3 a resposta é A. Cada um deles vai valer alguma dessas 5 alternativas que o enunciado traz aí na apostila de vocês. Agora, vamos lá para o exercício 4, que ele pede o seguinte no exercício 4. O quadrilátero ABCD está inscrito em uma circunferência e o ângulo ABC mede 108 graus. Então, deixa eu fazer um esquema aqui que é o seguinte. Eu vou aumentar esse desenho aqui para a gente trabalhar com ele aqui do lado. Então, vou trazer ele para cá, vou deixar ele grandão. Então, a gente tem o seguinte. Ó, ele disse que tem um quadrilátero aqui dentro. O quadrilátero é formado por 4 lados, né, gente? Certo? E ele falou para a gente que tem esse ângulo aqui, ó, que vale 108. E ele quer saber a medida do ângulo CDA. Ó, chapeuzinho está no D. CDA, beleza? Então eu vou chamar esse cara aqui de X. É esse cara que ele quer descobrir. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então ele quer saber o X. Chamei de X. Demorou. Agora é o seguinte. Vamos pensar. Este carinha aqui, o X, ele é formado pela reta que vem do C até o D. Beleza? Pela reta aqui do C até o A, perdão. Ó, essa reta aqui que vai do C até o A, certo? E essa reta aqui que vale do A até o D. Ele é formado por essa reta. Então, ele vai fazer relação, ó, com esse arco que eu estou deixando em azul. Lembra? Como ele é formado na borda, ele é um ângulo inscrito. Fechou? E o ângulo inscrito, ele vale a metade do arco. O arco é o arco que vai de A até C. Então ele vale a metade do arco AC. O ângulo inscrito é a metade do arco. Agora eu vou mudar de cor. Eu vou pegar aqui, ó, vou deixar ele de verdão, vou deixar ele mais forte. O 108, ó, ele é formado por essa reta e por essa reta. Beleza? Então aqui eu tenho o 108, que é esse cara. Fechou? O 108, ó, ele é formado por essas duas retas, e essas duas retas formam esse arcão aqui, ó, de verde, ó, certo? Então o que que eu sei? Eu sei que o 108 graus, ele é a metade do arco que vai do A
até o C verde. A parte de baixo, é metade. Essa é a regra. O ângulo inscrito na borda é sempre a metade do arco. Então, o ângulo verde é a metade do arco verde, o ângulo azul é a metade do arco em azul. Porém, eu não sei quanto vale o AC, mas eu posso multiplicar em cruz. Ó. Uma vez AC é AC, esse tracinho é uma curva mesmo, tá? É uma curva porque é um arco, não é uma reta não. E 2 vezes 108 é 216 graus. Então eu sei que esse angulão aqui em verde vale 216 graus. Fechou. Se o angulão em verde, aliás, se a volta inteira é 360 graus, e se a parte verde tem 216 graus, então eu vou subtrair. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 10, 10 menos 6 é 4, 5 menos 1 é 4, 3 menos 2 é 1. Então eu descobri que esse ângulo em azul ele vale 144 graus, porque a parte verde mais a parte azul tem que dar 360. Agora ficou fácil, porque o ângulo X que ele quer é a metade do AC. Então, se o AC é 144, basta dividir por 2. Então, a gente vai chegar aqui em 72 graus, que é a alternativa C. Beleza, galera? Então, o ângulo escrito na borda é a metade do arco oposto. Beleza? Então, vamos lá para o próximo, que é o penúltimo exercício dessa aula, que diz o seguinte. Deixa eu já pegar essa figura aqui e aumentar ela aqui do lado, que possivelmente vai ser importante. Então a gente tem o seguinte, ó. Observe a figura. Tem essa figura aqui. Suponha que as medidas dos ângulos PSQ, ó, PSQ, então PSQ é este 45 graus aqui, certo? PSQ. QSR, QSR é esse 18 graus aqui. Então, QSR é esse 18 graus aqui. E o SPR, SPR, que é este carinha aqui, que é o 38. O chapeuzinho sempre fica no vértice, tá? Se o chapeuzinho está no P, o P é o vértice. O ângulo é sempre formado no chapeuzinho. Assinalados na figura sejam 45, 18 e 38, respectivamente. A medida do ângulo PQS em graus é igual a quanto? Então ele quer saber o ângulo PQS. Ele quer saber este carinha aqui, ó, que eu vou deixar destacadão em amarelo, beleza? Ele quer saber esse carinha, que eu vou chamar de X também. Então ele quer saber o PQS, que eu chamei de X. Demorou então. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir os valores, né, dos ângulos que a gente está se referindo. Porém, antes disso, se liga só. Repara que o PS com o PR, com o SR, perdão, com o PR forma um triângulo, certo? E se forma um triângulo, eu consigo descobrir esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de Y. O que é esse ângulo? É o Y mais o 38 mais o 45 junto com o 18, né? Os dois juntos, 45 e o 18. Esses três ângulos formam 180 graus, porque um ângulo, dois ângulos, três ângulos de um triângulo sempre formam 180 graus. Beleza? Deixa eu pegar meu calculador aqui para agilizar a vida. Então a gente vai ter 38 mais 45 mais 18, beleza? Então a gente vai ter 101 graus. Então y mais 101 graus é igual a 180. Agora o 101 passa lá para o outro lado subtraindo. Então a gente tem 180 menos 101, beleza? Então 180 menos 101. Então a gente vai ter aí 79 graus. Esse é o valor do y. Agora eu vou apagar a letra y aqui e vou escrever quanto que ele vale, que é 79 graus. Tá, por que isso é importante? Agora se liga só. Esse ângulo aqui, ó, os 79 graus, ele é formado por esta reta e esta reta, certo? E ele é formado na borda. Ou seja, ele vale a metade deste arco,
que é o arco PS. Então vamos calcular isto. O que eu sei? Que o 79, que é formado na borda, ele vale a metade do arco PS. Vamos multiplicar em cruz. Então, PS, que é um arco, não é um segmento, é uma curva, ele vai ser igual a 2 vezes 79, beleza? Que dá 158. Fechou? Então tem 158 graus. Este carinha aqui de cima mede 158 graus. Beleza. Se esse de cima mede 58 graus, 158 graus, e ele é formado pelas retas em azul, agora eu vou traçar as retas em amarelo. Ó. Opa, quero que veja amarelo. Ó, vou pegar essa reta aqui em amarelo, vou pegar essa reta aqui em amarelo. O que essas retas em amarelo formam? O ângulo X. E o que mais elas formam? Este arco aqui, ó, que é exatamente o mesmo arco em azul. Então, como o ângulo X é formado na borda, eu percebi que ele também vai ser a metade do PS. E a gente acabou de descobrir que o PS é 158 graus, vai ser dividido por 2 e a metade dele é 79. Então, por coincidência, os dois ângulos passam a ser iguais. Então, ele também vale 79 graus, que é a alternativa C. Beleza, galera? Ângulos formados na borda valem metade do arco. Beleza? Fechou? E vamos agora para o último exercício desse módulo. Diz assim, na figura não. A, B, C e D são vértices consecutivos de um polígono regular. Então eu vou colocar aqui, ó, A, B, C e D são vértices consecutivos de um polígono regular, de um hexágono regular, desculpa. Então vou montar o hexágono aqui. Eu já deixei os pontos preparados para facilitar a vida. São 6 pontos. Quando eu ligar esses 6 pontos, eu monto uma figura de 6 lados, que é um hexágono, beleza? Tá montado. Belezinha. A medida em graus de um dos ângulos formados pelas diagonais AC, é uma diagonal, e BD, que é outra diagonal, certo? A medida de um dos ângulos formado por essas diagonais é igual a quanto? Calma aí que tá difícil aqui, então eu vou deixar assim. Demorou. Então o que eu tenho? A medida de um dos ângulos formados por essas diagonais, AC e BD, é igual a quanto? Então que ângulos que eu tenho nessas diagonais? Certo? Eu tenho este carinha aqui, que eu vou deixar de azul, que é igual a esse do outro lado, que está em azul também. São opostos pelo vértice. E eu tenho esse aqui, ó, que eu vou deixar em verde. Certo? Que é igual a esse de baixo, que eu vou deixar em verde também, que são opostos pelo vértice. Demorou. Agora eu vou pensar num hexágono, tudo bem? Vamos pensar no hexágono primeiro. Que é o seguinte, veja bem. Se eu pensar nesse ângulo em azul, e se eu lembrar que aqui, ó, do A até o D, ó, é a metade da circunferência, então eu sei que todo esse pedaço aqui, ó, do A até o D, é a metade da circunferência, é uma semicircunferência. E a metade de 180 graus, de 360 graus, é 180 graus, beleza? Então desse lado eu tenho 180. Tá, e eu tenho 1, 2, 3 lados. Ou seja, 180 dividido por 3, que é 60 graus, é o que corresponde a um ângulo formado por um desses lados. Ou seja, quando eu pego esse outro ângulo azul que está aqui do outro lado, eu formo esse arco aqui, ó. Porque ele vai do B, reta que vai do B até o C. E ele é oposto a um lado, então eu sei que um lado equivale a 60 graus. Então desse lado eu tenho 3 lados, ó, 1, 2, 3, que é 180. Desse lado um lado só, que é 60.
Então, ó, o ângulo que está em azul, que eu vou chamar de alfa, certo? Ele é interno e excêntrico, fora do centro. Então, ele é a soma dos dois arcos que ficam lateralmente. Então, ele é o 180 mais o 60 dividido por 2. Então, ele vale 240 dividido por 2, que é 120 graus. Então, eu já tenho 120 na letra D. Então, eu sei que ele está falando do ângulo em azul. Agora, vamos supor que não tivesse. Agora é a suposição, tá? Vamos supor que não tivesse o 120 nas alternativas. Então, é porque ele estaria falando do ângulo verde. Ó, o ângulo verde é formado por essa reta, por essa reta. Então, ele está se referindo a esse arco verde aqui de cima e esse arco verde aqui de baixo. Ó, cada um ó, tem um lado. Cada um tem 60 graus. Então, o verde, que eu vou chamar de beta, ele seria igual a 60 do lado de lá, mais o 60 do lado daqui, dividido por 2. Então, o beta daria 60. Então, se não tivesse 120, ia ter que ter 60 nas alternativas. Como tem o 120, então ele está falando do ângulo em azul e não do ângulo em verde, beleza? Então esse aí foi o último exercício desse módulo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Um abração e bons estudos aí para vocês.